Olá! Já estão em vigor as novas regras da Agência Nacional da Aviação Civil e os passageiros do transporte aéreo devem ficar atentos, pois são muitas mudanças que já estão valendo. Também já está valendo o projeto de lei que regulamenta a cobrança e distribuição da gorjeta. A TV.jus mostra como vai ser a divisão do valor entre empresa e empregados. Justiça Estadual vai compor o Banco de Dados Nacional da área da saúde, um avanço para as decisões judiciais que tratam do assunto. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na TV.jus. Judiciário e órgãos parceiros fazem vistoria na Penitenciária Central, que fica na capital do estado. Nossa equipe de reportagem acompanhou a fiscalização. O juiz titular do Núcleo de Execuções Penais de Cuiabá, Geraldo Fidelis, realiza entrevistas com os reeducandos da Penitenciária Central da capital. A ação é para coletar dados e revisar os processos dos cerca de 2.200 presos que cumprem pena na unidade. Para saber a identificação de cada um deles, a situação particular de cada uma dessas pessoas, para saber de onde vieram, qual o objetivo futuro, vão trabalhar aonde, qual o problema particular deles aqui dentro, se existe excesso de prazo, se tem alguma irregularidade com o cumprimento da pena. Nós temos que conhecer os problemas de cada um para melhor dosar as políticas públicas a serem implementadas em favor de todas as pessoas que estão aqui reclusas. O juiz também realiza audiência admonitória com os reeducandos para estabelecer as condições para que eles possam cumprir a pena em regime semiaberto. Se a pessoa que possui direito à prorrogação do regime, eis que já cumpriu o percentual da sua pena no regime fechado e também já tem a pesquisa social feita, cumpriu o requisito subjetivo, permitindo então a composição dos dois requisitos para ter a prorrogação do regime, por que deixar para depois fazer essa audiência? Fazemos aqui mesmo, na própria PCE. Então hoje fizemos algumas audiências que foram detectadas essas situações. Também, além das audiências admonitórias, pode surgir situações de audiências de justificação, porque foi quebrado o regime semiaberto lá fora, qual a situação que está preso aqui, eventualmente um excesso de prazo nessa questão do preso em regime semiaberto. Enfim, problemas particulares que puderem ser resolvidos aqui dentro, nós não vamos deixar para depois, vamos encará-lo aqui mesmo, aqui na PCE, e dar dinamicidade à prestação jurisdicional. Começam a valer as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil para o transporte aéreo no Brasil. E tem muita mudança por aí. Por isso, os passageiros devem ficar atentos para evitar dor de cabeça. Correção gratuita do nome do passageiro, garantia do trecho de retorno no caso de não apresentação para embarque no trecho de ida nos voos domésticos. Essas são algumas de muitas mudanças que já estão em vigor. Entre as inovações para o consumidor está a desistência até 24 horas após a compra da passagem. Para o consumidor não sofrer nenhum transtorno, o juizado especial que atua aqui dentro do aeroporto alerta para alguns cuidados. É necessário que o passageiro, havendo algum tipo de alteração ou de situação, que ele procure a empresa aérea, né? Para essas situações essa situação, por exemplo, da ida, né, de que não vai utilizar, que ele procure dentro dos prazos para que ele possa ter direito à utilização do voo, né, no caso da utilização do voo de retorno. A juíza afirma ainda que não foi registrada nenhuma reclamação no juizado especial, mas garante que o setor está preparado para lidar com as questões que possam surgir. Por enquanto a gente não teve um aumento ainda de demanda, mas como o trabalho do juizado normalmente havendo uma situação, a gente ouve o passageiro, ouve a companhia, verifica a normatização, né, e informa para o passageiro qual era a normatização prevista para aquela situação, e caso haja um acordo entre a companhia e o passageiro, já é resolvido ali no momento. Se não, nós anotamos a reclamação do passageiro e ele pode, daí, se quiser, lá na cidade dele, porque muitas pessoas não moram aqui, né? Na cidade dele,
fazer o pedido diretamente no juizado ou via processo na cidade dele. Apesar de muitas pessoas ainda não terem conhecimento das novas regras, os passageiros esperam que as mudanças atendam às necessidades de quem depende do transporte aéreo. Se for favorável ao nosso consumidor, para nós está ótimo, né? A gente não quer levar prejuízo e nem dar prejuízo, né? Tudo que vier para o bem do passageiro, para o bem do brasileiro, a gente concorda e apoia. A comarca de Itaúba abre processo seletivo para credenciamento de conciliador. As inscrições devem ser feitas até 31 de março no Fórum da Comarca. O candidato deve ser bacharel ou acadêmico de direito, regularmente matriculado em curso reconhecido pelo MEC. Para se inscrever, é preciso apresentar uma foto 3x4 e documento de identidade. A prova está marcada para 30 de abril. Outras informações pelo telefone 3561-1041. E a seguir o assunto é gorjeta. Como deve ser a distribuição dos valores entre garçons e empresas? E tem mais, a importância do Judiciário Mato-Grossense participar de Banco Nacional de dados sobre saúde. Os detalhes já já. Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. Projeto de lei que regulamenta a cobrança e distribuição de gorjetas é aprovado pelo presidente da República. Pela proposta, os garçons vão ter direito a receber parte dos 10% da taxa de serviços. Na hora de pagar a conta, alguns estabelecimentos cobram 10% da taxa de serviço. Apesar de o consumidor não ser obrigado a pagar, muitas pessoas não veem problema em contribuir com a famosa gorjeta. Eu sou a favor, eu acho que é uma categoria que trabalha, categoria honesta, que está exercendo sua profissão de uma maneira assim, digna, mas eu acredito que tem que ter uma fiscalização correta para depois distribuir esses 10% para esses profissionais. Os garçons vão ter direito a receber parte dos 10% da taxa de serviço. O projeto define que a gorjeta não é apenas o valor dado espontaneamente pelo cliente ao empregado, mas também o valor cobrado pela empresa como taxa de serviço ou adicional. Tudo depende também de um acordo, porque que nem tem aqui onde a gente trabalha, é repassado integral para nós. Mas tem algumas empresas que não repassam, mas em compensação pagam um salário acima do teto. Então vai muito do acordo do funcionário com o patrão. Desde que esteja bem para ambas as partes, tem que ser pensado e analisado, né? A formalização daquilo que sempre foi pago por fora poderá trazer benefícios aos empregados, mas eles vão ter que pagar para isso. Parte do valor das gorjetas poderá ser retida pelo restaurante para o pagamento de encargos. O desconto será de 20% ou 33%, dependendo da empresa. Por exemplo, de R$1.000 de gorjeta, o empregado só vai receber R$800 ou R$670. O empregador, quando ele cobra a gorjeta, ele traz para si vários ônus. Por exemplo, 90% dos consumidores hoje, eles pagam com cartão de crédito. O cartão de crédito, ele gera uma taxa da administradora de cartão. Esse valor da gorjeta, ele entra no faturamento da empresa, consequentemente, ela tem que pagar impostos sobre esse valor. Tem ICMS, tem PIS, COFINS. A gorjeta, ela tem que estar declarada no holerite do empregado. Então, a empresa tem que recolher sobre o valor da gorjeta FGTS e INSS. E computando esse ônus de impostos e taxas, né, que a empresa tem que pagar sobre a gorjeta,
houve um consenso entre empregados e empregadores de que as empresas que estão sob o regime do Simples, ela pode reter até 20% do valor da gorjeta, oferido em gorjetas. E as empresas que estão no regime de lucro presumido ou lucro real, essa retenção pode ser de até 33%. E isso vem o quê? Ele vem apenas regulamentar o que já existe na Convenção Coletiva de Trabalho, por exemplo, do setor de alimentação, de hospedagem também, porque essa lei também nós estamos falando do setor de hotéis, onde se paga taxa de serviço, e taxa de serviço é sinônimo de gorjeta. Para o presidente do Sindicato Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso, o projeto é um ganho para a categoria. Consideramos favorável, por quê? Porque essa prática ela já vem sendo praticada desde 2002, onde foi introduzida na nossa convenção coletiva. Por quê? O que acontecia? Acontecia o seguinte, as empresas, elas cobram 10% na mesa e repassam 10% para os garçons e os empregados, como ela quiser fazer, só os garçons ou os empregados também. Mas, na nossa convenção coletiva, está de comum acordo. Não é obrigado, o empregado não é obrigado a aceitar. E mais, é feito uma média desse 7,5% que eles vão receber para fins de férias e 13º. O que vinha acontecendo, a empresa pagava 10%, chegava nas férias, pagava o piso da categoria. O 10% a gorjeta eles tiravam fora. Na nossa convenção coletiva, não, ela tem que ser incluída como recebimento de salário. Mas a empresa ela não pode pagar só o 10% e não pagar o salário, não pagar o piso da categoria. Ela tem que fazer essa prática aqui. O Poder Judiciário de Mato Grosso vai compor o Banco de Dados Nacional na área da saúde, por meio do Núcleo de Apoio Técnico, o NATJUS. O Conselho Nacional de Justiça realizou reunião com juízes coordenadores dos núcleos nos estados para apresentar a proposta. O coordenador do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário em Mato Grosso, juiz Jones Gataz Dias, participou do treinamento do Conselho Nacional de Justiça que aconteceu em São Paulo. A capacitação teve o objetivo de formalizar o termo de cooperação entre o CNJ e o Ministério da Saúde para a criação de um Banco Nacional de Pareceres e Notas Técnicas que vai ajudar na apreciação de liminares voltadas para a área da saúde. O banco de dados visa, portanto, permitir que as notas técnicas e pareceres técnicos científicos formulados pelos profissionais de saúde possam ser compilados e colocados à disposição daqueles que forem utilizados do sistema. Durante o encontro em São Paulo, os juízes que coordenam o NATJUS nos estados participaram de oficinas no Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. De acordo com o juiz coordenador do NATJUS em Mato Grosso, o propósito maior é uniformizar as informações para que os usuários do sistema utilizem a mesma linguagem. Por se tratar de uma proposta relacionada à judicialização da saúde no país, o juiz acrescenta que esse novo serviço vai contribuir para decisões mais céleres e efetivas. Nós acreditamos que vai dar, digamos assim, mais musculatura, mais fortalecer o trabalho dos NATs. Eles vão poder consultar esse Banco Nacional, com isso vai aumentar a qualidade do serviço, vai dar mais agilidade e segurança para aquilo que está sendo informado aos magistrados. E a TV.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias, tjmt.jus.br. A gente volta amanhã. Até lá!